falar sobre o papel da arquitetura de dados como alavanca nas tendências de e-commerce. A gente quer convidar ele, que tem 18 anos de experiência, focado em desenvolvimento de estratégias de negócios digitais, orientados por dados e equipes de alta performance. Atualmente, na Dexco, é responsável pelo núcleo de dados, desde sua formação, como também o principal comunicador e representante do tema na empresa. Pessoal, por favor, gostaria de que você chama de palmas para o André Vilamar, Chief Data e Analytics Officer da Dexco. Vila, vem aí. Fala, Nasser. Obrigado. Valeu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Me chamo André Vilamar, mais conhecido como Vila. Bom, antes de mais nada, vou me descrever para vocês. Eu sou um homem branco de 1,79 m, cabelo comprido, até a cintura, brincos e barba. Estou usando nesse momento uma camisa azul, calça jeans e um tênis preto. Bom, pessoal, contar um pouco para vocês da nossa experiência e principalmente o horizonte estratégico que nós, enquanto indústria, estávamos olhando desde o princípio da nossa estrutura, que foi em 2018. Bom, papel da arquitetura de dados como alavanca estratégica. Em 2018, a gente iniciou a nossa jornada fazendo a implementação da estratégia de Master Data. Basicamente, a gente dividiu isso em 3 pilares de atuação. Uma camada estruturante, uma camada de governo e uma camada analítica, que eu vou mostrar para vocês como é que isso foi tangibilizado. Antes de mais nada, eu queria contar para vocês que mais de 93% hoje das pesquisas não está diretamente relacionada à marca, e sim ao produto. Esse é um dado que lá atrás, em 2018, nós já estávamos vendo qual que era a representatividade de busca. Share de mercado hoje do Google representa 98%. Eu estava tendo papo agora com o Nasser, antes do nosso painel, falando sobre o Pinterest, que eles comentaram que hoje 96%, estou certo, Nasser? 96% das pesquisas na plataforma não está relacionada à marca, e sim diretamente relacionada ao produto. Isso traz uma reflexão importante de como que a gente deveria, sim, posicionar a nossa marca enquanto estratégias de marketing, captação e inspiração, principalmente, porém, traz um ponto, uma necessidade de ação muito grande em relação à categorização dos nossos produtos, aquilo que a gente está vendendo. Sobretudo o exercício de metadados, porque é ele que vai indexar em qualquer motor de busca, seja ele no próprio Google, seja ele no Pinterest, né? E principalmente no nosso negócio, que é um segmento de materiais de construção, para quem não conhece a Dexco, dona da Deca, Duratex, Duraflor, Portinari e Ceusa, e Castellato também, cimentícios. Para a gente é mega importante a cadeia de valor, né, que são os arquitetos, os instaladores hidráulicos, enfim. Esses caras, eles têm um papel fundamental na jornada de compra. Porém, os arquitetos, eles também têm um papel mega importante na camada inspiracional. Então, quando a gente fala de inspiração, o metadado, que deve ser cadastrado na jornada de Master Data, que é o que a gente implementou dentro da companhia, ele teve uma atenção muito grande. E em 2018, a pesquisa por voz já representava 35% do volume. Então, quando nós iniciamos o exercício de reclassificação dos atributos de produtos, e aí eu estou falando de torneira, piso e assim por diante, né? Esse cara teve um forte embasamento para que a gente entendesse como que nós, aqui eu, enquanto consumidor final, faço a pesquisa, como que eu me inspiro para uma jornada de reforma ou para uma construção. Dando sequência, nos dados de indústria, pessoal, definir... onde é que dá? Até 2025, a gente vai ter 25 bilhões de dispositivos conectados. Isso tem total a ver com a maneira como a gente se relaciona com as plataformas e com as marcas. Mas não é uma relação direta com a marca. Obviamente, eu não estou fazendo juízo de valor, a gente tem que sim ter um posicionamento, tem que ter um brand awareness muito forte. Porém, a categorização dos produtos ela é mega importante. E quando a gente fala da arquitetura de dados, ela é muito importante, mas extremamente importante, para que a gente possa definir as camadas de coleta, armazenamento, processamento e, de fato, ter qualificação, ter dados úteis, reutilizáveis e assim por diante, para que a gente possa gerar valor numa camada de geração de insights com o uso de AI, para não cair num processo de garbage in, garbage out. Quando a gente fala aqui no segundo ponto de velocidade e veracidade,
A Accenture ela fala que as empresas que utilizam dados de forma eficaz têm 5 vezes mais chances de tomar decisões rápidas. Hoje, para que vocês tenham uma ideia, nós temos na nossa arquitetura de dados, que eu vou mostrar aqui, 99,4% de upstream. O que isso significa? A gente tem uma operação 24/7, não só principalmente na jornada industrial. Mas quando a gente fala de vendas, a força de vendas ela tem uma necessidade claríssima de ter esse dado muito cedo. Então a gente tem um controle muito grande de atualização da nossa plataforma, tanto near real time quanto real time, né? E tanto quanto batch, né? Que são os dados com certa postergação de horário. E, obviamente, eles entregam valor, porque existe todo um pipe, um controle de qualidade. E tudo isso foram coisas que, desde 2018, nós estávamos preocupados. Nós tínhamos que fazer uma jornada que levasse em conta como os usuários pesquisam, ou seja, na camada técnica, como que a gente deveria ter a categorização, o cadastro e a jornada de Master Data. Um segundo ponto, como que nós teríamos qualidade e controle do pipeline das nossas informações, da nossa arquitetura de dados, para justamente garantir reuso, veracidade, entre outras dimensões de qualidade, segundo o Damabock. Para quem não conhece, eu super recomendo para quem for de dados, e até mesmo para quem não for, para ter o awareness sobre isso. E a camada de Big Data no marketing, né, segundo a Deloitte, ele está falando assim, que o e-commerce global está projetado para atingir 7,4 trilhões até 25. Como é que a gente vai estruturar e como é que a gente vai suportar isso? Só através de uma arquitetura que seja flexível e democrática, sobretudo. A gente precisa deixar esses dados úteis e disponíveis para a operação. Falando das características da indústria como um todo, ela é caracterizada pela integração de tecnologias com IA. Não só IA, né? IA, ML e por aí vai. Mas isso permite que a gente tenha processos mais eficientes e personalização. E esse é um tema que eu vou focar bastante, porque a importância de ter os dados qualificados significa dizer que a gente pode ter, sim, uma qualificação melhor dos nossos clientes, uma segmentação mais assertiva e saber quem são os clientes campeões e quem não são, para a gente poder montar a nossa estratégia. Eu conto um pouco como é que a gente fez isso. Mas aqui, vocês podem observar, olha a McKinsey falando que 71% dos consumidores esperam interações personalizadas. Não dá para a gente comunicar da mesma forma que nós comunicávamos no passado. Então aqui tem uma questão de adaptação muito grande, bastante importante para nós enquanto indústria e demais segmentos. A Forbes fala que empresas que utilizam IA e automação reportam melhoria de 30% na eficiência operacional. Então esses dois itens aqui, apesar de serem uma constante, nós, enquanto indústria, trabalhamos essa personalização através da categorização, como eu comentei, e eu vou mostrar o como. E aqui a parte de IA, existem duas linhas de atuação dentro da Dexco, que vale dividir com vocês. A camada de GenAI, ela é utilizada, sim, como uma técnica para alguns modelos que a gente constrói, mas, sobretudo, ela é mega importante na camada de eficiência da operação. Então, existem algumas atividades relacionadas ao RH, ao jurídico, ao shared service, que a gente utilize IA, GenAI, para que a gente possa promover a experiência de copiloto, né? Acho que de assistants, né? É mega importante para a nossa operação. E também na nossa plataforma de dados existe todo um trabalho para que a gente possa ter uma camada de prompt para que os usuários possam fazer perguntas dentro do nosso catálogo de dados. Dando sequência, no futuro do marketing, né, como que a gente enxerga isso? É muito importante, esse é um foco que a gente tem muito grande de simplificação da jornada, né? Lá na Dexco, nós nos organizamos com 4 pilares de atuação. O primeiro pilar foi a jornada de eficiência, então cada vez mais a gente tem um approach de eficiência operacional dentro da camada da indústria, principalmente ali no shop floor. Existe uma outra vertical, que é a vertical da jornada do consumidor, que sim, está completamente atrelada com essa missão aqui de simplificação de jornada e entendimento da cadeia de valor dos profissionais dos setores, assim como nós, enquanto usuários finais, pesquisando produtos de construção.
O pilar de gente, e aí está ligado a todo um exercício de cultura, do qual dados, né, e mindset digital foi um dos atributos que nós conquistamos como valor para dentro da companhia, e ele virou sim um objetivo estratégico a ser alcançado. E, por fim, uma jornada ligada ao Corporate Venture Capital, tá? Onde a gente investe e contrata serviços de parceiros que estão extremamente próximos. Então, na camada de simplificação de jornada, nós fizemos toda a integração de todos os canais. Eu estou falando do first party ao third party, né? O que isso significa para quem não está na seara mais técnica? Dados internos e dados que eventualmente a gente coleta de diversas formas externo, tanto coleta quanto a compra dos mesmos, tá? E sempre olhando uma camada de personalização, né? Aqui na parte de Salesforce. Por que eu estou falando isso? Salesforce, ele é um cara, hoje, né, já representa 25% de aumento em taxa de retenção. Mas a gente está falando de uma jornada de Salesforce que está atrelada ao B2B, ou seja, todo o nosso canal de venda de maior volume, e a jornada B2C existem outras plataformas. No entanto, os dois estão integrados e os dois são disponibilizados para as áreas, para as operações, para toda a camada departamental. A camada de IA no marketing, né, que a Accenture fala que relata um aumento de 30% na eficiência de campanhas, é sim uma verdade. A gente tem experienciado algumas coisas relacionadas a isso. Nós temos feito alguns modelos de recomendação, de compra, estratégias de segmentação de clientes com clustering, K-means, entre outras técnicas, tá, que a gente utiliza, para poder entregar valor e assertividade do produto certo, no momento certo, com uma comunicação assertiva, e também trabalhar os micromomentos, quais são as oportunidades dentro da jornada inspiracional que a gente tem, por exemplo, um Pinterest, que a gente poderia linkar com um produto da marca. E, para fechar, a PwC aponta que 86% dos CMOs acreditam que IA vai ser, sim, o principal fator de diferenciação no marketing. Bom, pessoal, ele é um dos, com toda certeza. Mas não é só a IA que vai fazer milagre, tá? Então, a gente precisa levar em consideração que o time de tecnologia, principalmente o time de dados, precisa estar muito próximo dessa estratégia, precisa respirar essa estratégia em conjunto. Então, quem for de negócio aqui ou quem for técnico, se juntem. Essa é a provocação que eu faço. Os técnicos que possam ser um pouco mais negócio e o negócio possa ser um pouco mais técnico. Essa é a provocação que eu faço na empresa e também eu deixo esse convite para vocês. E o futuro de vendas? Vai crescer em 2025. 80% das integrações de vendas no B2B serão feitas por meios de canais digitais, incluso o uso de automação. Gente, isso é mega importante. Cada vez mais, considerando aquele slide que falei que 25 bilhões de dispositivos estarão conectados até o próximo ano, a gente tem uma necessidade, não é simples esse exercício, mas existe uma necessidade clara de que a gente tenha robustez do ponto de vista técnico, com uma plataforma que sustente esse crescimento e consiga capturar e disponibilizar esses dados numa jornada de democratização. E, por fim, a colocação de um time em conjunto com o negócio para geração de valor, uma camada de insights com o uso de AI independente da técnica de AI. A automação do marketing ela vai ser mega importante. Hoje a gente experiencia, sim, produtividade nas equipes com o uso de AI, com o uso de automação, e não apenas isso. Só a disponibilização dos dados já entrega bastante valor na ponta. Ou seja, você ter um dado disponível, qualificado, às 6 horas da manhã, quando você tem que fazer um reporte, e montar uma estratégia de roteiro de venda, ou minimamente fazer a veiculação de uma campanha, o disparo para aquele tipo de canal e para aquele tipo de cliente que foi entregue dentro de um cluster analisado, ele é mega importante, ele precisa estar disponível, alguém precisa apertar o play, e se você não tiver com essa estrutura, o play de campanha, né? Se você não tiver com essa estrutura minimamente orquestrada, né, com um bom regente, esse dado não vai estar qualificado, sua campanha vai ser, muito provavelmente, um desastre, ou ela não vai trazer o valor que vocês esperavam. E a gente passou por isso. E o uso de IA no CRM pode gerar um aumento de 30% nas vendas. Então, isso aqui é uma verdade, tanto para a camada B2C quanto para a nossa camada B2B, tá? Independente da plataforma Salesforce ou as demais outras que nós utilizamos para a força de vendas. E não é só o uso de GenAI, são outras técnicas que a gente coloca. E eu vou fazer no próximo slide mostrar um pouco para vocês de quais são as oportunidades, dado este movimento de mercado, dados os indicadores que eu passei aqui para vocês, o que nós, enquanto indústria, estamos observando? Bom, primeiro, avaliando tendências de consumo.
Segundo, automação de campanhas, estratégias de retargeting, otimização de ads, clustering, similaridade e next best offer. Esse é basicamente o pacote de insights, o pacote de algoritmos que a gente vem desenvolvendo e vem trabalhando muito próximo dos times de força de vendas como um todo, tá? Sintetizando para vocês. Só que o que é mega importante e super, como é que eu posso colocar? Pode ser sim um diferencial competitivo, uma vez que a gente tem essa arquitetura e essa jornada técnica bem estruturada, ela dá condições de ter voos mais altos, principalmente para quem está na ponta no negócio. Para a gente, dados mestres foi a espinha dorsal, camada estruturante. A arquitetura de dados, aqui a gente saiu de Lake e Lakehouse. Gente, são 7 anos de empresa. A gente fez do zero todas essas estratégias aqui. Então tem muita história para ser contada. Estou tentando fazer uma história longa, mega curta para vocês. Mas a gente passou de uma jornada de sair, trazendo uma analogia, para quem não é técnico, a diferença do Lake para o Lakehouse que a gente fez, inclusive foi um papo que a gente levou no podcast do Fórum do E-Commerce Brasil, que eu tive com o Nasser e com o Vilela, convite deles. É como se nós saíssemos da usina, é como se nós saíssemos aqui na camada de Lake, da represa de Guarapiranga, que tem uma excelente capacidade de armazenamento, e passássemos para Itaipu, que além de uma infinita capacidade de armazenamento, tem uma geração de energia muito grande. Então, o que isso quer dizer do ponto de vista prático na nossa plataforma de dados? Nós integramos, centralizamos e distribuímos os dados com controle absoluto, end-to-end, na nossa aplicação, na nossa plataforma. Então, qualquer pessoa que for utilizar, consumir um dado, gerar algum modelo, qualquer coisa, uma query, né, uma consulta, melhor dizendo, nós temos controle, a gente consegue fazer o reuso, otimização, entre outras coisas, e principalmente apoiar o negócio com uma jornada de capacitação que é constante dentro da do nosso núcleo, do meu time. Implementamos uma jornada de Data Viz, camada de BI, e isso aqui foi um fator diferencial. É gostoso, é fácil, né? Vamos colocar. É fácil terceirizar uma responsabilidade, né? Poxa, isso daí é um assunto de TI. Não. Isso aí é um assunto do negócio. TI é uma das disciplinas que vai viabilizar. Assim como é fácil dizer, do ponto de vista técnico, e aí colocando aqui minha sandália da humildade, com meu background técnico, é fácil você falar, não, isso daí é responsabilidade do negócio. Não, cara, não dá. Você precisa entender um pouco mais do negócio. Então aqui, essa camada foi centralizada no passado e nós criamos uma jornada de capacitação para que as pessoas do negócio pudessem manipular os dados e, além de manipulação, construir as visualizações. As tomadas de decisões foram muito mais estratégicas e muito mais rápidas, e a gente encapsulou isso numa jornada chamada Master of Data. E, por fim, a camada de Analytics. Essa foi a última, muito embora ela havia sido implementada lá no passado também, mas hoje a geração de valor e reuso da informação com a aplicação de ciência de dados, ela é infinitamente maior comparada com os anos do passado. E para fechar, pessoal, aqui 72% dos consumidores pesquisam online antes de realizar uma compra. Obviamente, eu entendo que no segmento de cada um de vocês, essa é uma jornada que pode sim fazer bastante sentido. E aí, de novo, o exercício de categorização e armazenamento desses metadados vai garantir bastante flexibilidade no momento de busca, de indexação. Vamos dar um exemplo prático. Quem de vocês pesquisa por bacia e quem de vocês pesquisa por privada? Primeiro bacia. Tá, privada. Maravilha. Vocês entenderam o que eu estou falando? Esse é o exercício. Não adianta a gente ter, enquanto marketing, um approach do tipo, não, isso daqui, poxa, a marca é fantástica e tal. Pô, bacana, legal, isso daqui vai posicionar a marca como um segmento premium. No entanto, esse dado, essa informação, este valor do objeto em questão, chamado privada, talvez ele não esteja ali, criando um grande disclaimer. Porém, ele precisa estar dentro da nossa estratégia de cadastro, de registro daquelas informações, para que no momento de pesquisa, quando vocês forem fazer reforma, construir, comprar uma casa, um apartamento, whatever, vocês tenham condição de encontrar o raio dos nossos produtos. Tá? Então, acho que aqui materializa, e aqui retoma um pouco do que eu falei. O posicionamento
de marca como serviço, né? Colocar a serviço do consumidor com processos de compra mais prático e práticas alinhadas também ao ESG. Marca como experiência, então oferecendo experiência customizada, personalizada, um canal de atendimento e com um tom de mensagem, comunicação assertivo, é uma estratégia muito importante, uma operação tática mega sensível. E também marca como entretenimento, né? Para o consumidor tornar o processo de compra mais fluido. Lembrando que 96% no Pinterest não está relacionado à marca e 93% no Google não está relacionado à marca, pessoal. A gente precisa aprimorar a categorização dos nossos produtos. E aqui, pessoal, chegando próximo ao fim, qual é a estratégia de governança de dados? O que esperar? Isso vai ser crucial, né? A todo momento eu estou trazendo a real importância do papel de governança de dados e arquitetura de dados. E aqui a gente tem algumas fontes que corroboram com a importância de você ter políticas rígidas de governança. Nós estruturamos isso com 4 dimensões: tecnologia e ferramentas, políticas e diretrizes, modelo de execução e cultura. São 4 dimensões que, a depender da atividade, a gente roda isso como uma roda da fortuna, né, brincando, para que, poxa, para determinada atividade, sob a ótica de tecnologia e ferramentas, como nós estamos? Bacana. Sob a ótica de políticas e diretrizes, como estamos? Modelo de execução e cultura. Um ponto que vale ressaltar é que cultura é um exercício cotidiano, né? Então, as jornadas de capacitação, gerar essa sensibilidade, a importância de entender o dado como um ativo estratégico, ele é contínuo. E, para fechar, pessoal, como que a gente estruturou? Retomando, fundação. A fundação foi a nossa bússola transacional, a jornada de implementação do S/4HANA saindo do SAP e ECC. Nós consolidamos a otimização de processos, pelo menos os mais sensíveis. É óbvio que tem oportunidade, é óbvio que algumas coisas não ficaram do jeito que nós esperávamos. No entanto, existem pessoas em constante evolução aqui para fazer o improvement e a melhoria contínua. Aqui nós construímos controles de qualidade de origem, estratégias com dados externos e produtos digital in-out. O que isso quer dizer? Nós recebemos e entregamos. Então é um movimento cíclico de geração de valor, uma vez que eu tenho centralidade dos dados e eu também disponibilizo os mesmos. E aqui tem um pouco de quais são as fontes. É óbvio que é uma camada ilustrativa, na nossa arquitetura são muito mais coisas. Para vocês terem uma ideia, são mais de 1.900 jobs, né, de controle de integração que a gente tem dentro da plataforma e garante 99,4% de upstream, ou seja, de disponibilidade dos dados. Segunda camada, camada de governo, né? Uma plataforma no modelo de franquia de dados. O que isso quer dizer? Nós centralizamos toda a gestão de custo, de performance, a camada técnica, e na ponta, quem é o franqueado, faz o uso e gera valor para os departamentos, para as camadas, para a jornada de consumo mesmo departamental, e também é o grande ponto estratégico de distribuição de informações do negócio, estando fora da nossa estrutura, né, no negócio. Então, o que isso quer dizer? Foi criada uma camada de analytics estendida aos negócios, não só na minha estrutura, e existem atividades de reporte ou de mentoria, vamos colocar assim, matricial, que acaba sendo direcionado pela minha estrutura. Também criamos todo um controle aqui de segurança, políticas e diretrizes. Então, a Dexco é uma empresa de capital aberto, existe a nossa política de governança e privacidade de dados, com alguns normativos e instruções operacionais de trabalho para que isso rode da melhor forma possível. A cultura orientada a dados é um pouco do spoiler que eu falei para vocês, é a jornada que nós fizemos dentro dos atributos comportamentais da companhia, culturais, perdão, da companhia, que obviamente se faz o uso de comportamento, assim como a jornada de capacitação do Master of Data. E uma alta disponibilidade e desempenho, que é o que eu comentei para vocês do nosso upstream. E vale ressaltar que todo o downstream que nós temos dentro da aplicação, ela envolve um ciclo de PDCA com report em N2, enfim, é muito bem estruturado. E, por fim, a última camada é a camada analítica, com todos os modelos de dados. Não adianta eu integrar e não ter o dado trabalhado, a gente precisa refinar isso. Então, nós criamos toda uma jornada aqui para modelagem de dados, governança de reporte dos principais KPIs da companhia. É óbvio, existe equivalência departamental dentro das unidades de negócio. No entanto, alguns processos são distintos e a maneira de enxergar a venda, faturamento, entre outros, também precisam ser respeitadas, muito embora a gente tente trazer uma jornada de KPI único.
Aqui uma jornada de geração de insights e AI Feature Store. O que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho todas as fontes qualificadas para poder gravar isso numa jornada, numa aplicação transacional que é o SAP, integramos isso no Databricks, que é a nossa principal plataforma, estamos indo para o 5º ano de uso da aplicação. Aqui a gente entrega uma camada de compartilhamento através do próprio cluster do Databricks, assim como outros métodos. Camadas de análise com as ferramentas de BI para cada tipo de uso específico, e aqui AI Feature Store. Então aqui a gente tem, eu não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas a gente tem segmentação, a gente tem modelo de ruptura, a gente tem mix, Next Best Offer, entre outros, tá? Então, e com o uso dessa aplicação, com esse approach, tendo em vista para onde que o mercado estava indo e a necessidade da companhia de se estruturar, a gente montou toda essa jornada com essa arquitetura que eu mostro para vocês. E no final do dia, a gente diminui a volumetria e aumenta o volume de usuários. Ou seja, eu consigo ter uma estratégia de FinOps da nossa camada técnica assertiva, com aquilo que a gente se comprometeu, e uma alta geração de valor. E para fechar, pessoal, algumas considerações finais. No futuro do marketing, as vendas serão impulsionadas pela transformação digital. Isso é óbvio, né? A jornada de transformação digital não é só de tecnologia, não é só de um departamento exclusivo. Mas as empresas que adotarem o uso de IA, automação e principalmente governança de dados vão estar mais preparadas para atender essas expectativas. Mas o que é mega importante é que a gente tenha a condição de desenvolver adaptabilidade. E a minha pergunta que fica para vocês é, e aí, vocês estão preparados para essa jornada? Obrigado. Obrigado, Vila. Abrir para perguntas, pessoal. Quem tiver pergunta, pode levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Algumas, senão eu vou começar do meu lado. Vila, vocês já estão há algum tempo nessa jornada, né? Alguns anos construindo não só o slide que a gente viu, né? A arquitetura, mas principalmente a cultura e essa visão integrando a área de negócio e a área de dados. Aí, a minha pergunta vai nessa linha, porque a gente às vezes vê muito projeto de dados dentro das empresas e depois ninguém conta a história dos efeitos que ocorreram nas áreas de negócio depois que elas começam a ter acesso e a utilizar os dados. Queria que você contasse um pouquinho o que você viu de efeito, principalmente, que você está há bastante tempo na empresa, da maneira como se fazia negócio na empresa, no dia a dia, seja na área de indústria, em vendas e tal, e como que isso mudou quando essas pessoas começaram a ter acesso a dados. Tá bom. É uma pergunta muito boa, relativamente extensa. Porém, o que aconteceu? No passado, antes de ter toda essa estrutura, né, muito embora no processo de implementação também, existiram diversas dificuldades a respeito de qualidade de dados, todo o pipeline de distribuição dos dados quebrava, aí o cara não tinha a informação na ponta, qualidade, por aí vai. Então, quando a gente atravessou esse rio, quais foram os principais benefícios, né? Primeiro, a jornada de vendas, principalmente do offline que a gente tem, ela foi muito mais assertiva. O cara tinha o dado na ponta, né? A informação ali, gerado um PDF, não importa o acesso nas aplicações de VIS, o cara tinha o dado na ponta. Então, ele conseguia, também com modelos de otimização de rota, enfim, uma série de coisas. O fato é, a informação estava ali, ele podia dar o segundo passo, né? O primeiro passo era você entregar o que ele deveria fazer. Na sequência, é o cara se organizar. Então, isso foi muito bom. A gente diminuiu muito os problemas do tipo, putz, cadê a informação? Qual que é a rota? Para quem que eu vendo? Coisa e tal. Segundo benefício, as áreas elas foram minimamente capacitadas, né? Então, virou um pouquinho de TI, né? O pessoal começou a aprender SQL, né? Que foi uma das linguagens mais... vamos pôr fáceis, tá, entre aspas, para o negócio se desenvolver. Então, foi muito bom. E isso deu vazão também no nosso workload, né? Porque é óbvio, tudo era centralizado na minha estrutura. E com isso a gente criou um pouco mais de flexibilidade. E, obviamente, essa flexibilidade tem controle, né? Senão vira um caos e a gente já passou por esse caos. E, por fim, oportunidades que os dados trouxeram para a gente de percepção de mercado, para onde que estava indo com modelos de tendência que a gente construiu num cockpit, posicionamento de produtos para a estratégia de vendas e, por fim,
todos os modelinhos que a gente vem trabalhando aqui na camada de segmentação para e-commerce, né? Coisas simples, tá? Modelos de RFV, RFM, são coisas mega importantes que trouxeram bastante valor para dentro da operação. E no final criamos um problema bom, porque quando quando tem qualquer problema e não tem o dado, tudo bem, existe um NOC, um hotline, tem toda uma estratégia de comunicação. Porém, quando falha, mas sem brincadeira, gente, não dá 5 minutos, acho que 2 no máximo. O pessoal já fala, estamos com algum problema? A gente criou um vício, né? É ótimo. Então a gente precisa ter uma estrutura automatizada para garantir isso. Ou seja, entrou no dia a dia do time, né? 100%. Porque o que você falou, quando a gente começa a organizar dados, vem aquela conversa, mas essa margem não está considerando tal coisa, não é minha margem. Né? Essa é a margem do comercial, não é a minha margem. Né? Acabei não comentando, isso é verdade. A divergência de KPIs entre áreas, ela começou a ser mitigada também, Exato. porque os núcleos de analytics estendidos, eles viraram um ponto focal, né? Por exemplo, existem núcleos em cada uma das unidades. Vamos pegar uma como exemplo. Este núcleo fornece informações para o trade, para o time de logística, para o time de vendas e para o time de marketing. Quando você vai para uma jornada que tem semanal, uma reunião semanal de S&OP, não existe divergência. Porque a fonte é a mesma. A gente modelou, entregou, os caras fizeram a geração dos KPIs, coisa e tal, e distribui. Então, essas divergências, elas reduziram bastante do que a gente considera corp. As áreas de Sales and Operation, que brigavam sempre porque estavam olhando por dado de maneira diferente, muito. param de brigar por causa desse motivo. Sim. E brigam por outros, né? Mas sim, isso ajudou bastante, essa divergência a gente conseguiu corrigir. E quando tem divergência, e o pessoal fala assim, mas da onde que veio esse dado? Está no Databricks? Então a gente legal. criou uma outra cultura, né? Que Passou pela camada de qualidade? Exatamente, né? Ele passa a ser um dado não homologado quando tem um report Legal. que é divergente, né? Um XLS que subiram lá no Power BI, por exemplo. Tem aqui uma pergunta. Puder levar o microfone, por favor? Eu vou sentar um pouquinho. Sim, não fica. Boa tarde. Primeiro, parabenizar lá pela apresentação. Opa. São 2 perguntas, na verdade. As empresas, todas as empresas estão nessa corrida de dados. Né? A gente conhece a expressão data-driven, né? Data-driven. Só que o que a gente vê, na verdade, como a gente evita o risco de virar uma fábrica de relatório. Porque a popularização das ferramentas de BI fez com que, obviamente, hoje não são mais técnicos, antigamente eram os técnicos de Excel, e eu acho que na mesma proporção, hoje tem muito técnico dentro da minha empresa, por exemplo, a gente tem em várias áreas pessoas e profissionais que foram especializando no desenvolvimento, como do Power BI, só que num dado momento a gente vira fábrica de relatório, então é focado dados, mas e aí? E aí, só para você me ajudar assim, data-driven versus decision-driven. Como que a gente caminha para ser uma empresa focada em decisão? Quais são os caminhos? Eu teria depois uma segunda pergunta, se quiser responder a primeira. Eu respondo a primeira. Como é que você chama? Tiago. Tiago, obrigado, viu? Excelente pergunta, né? Decision versus data-driven, né? Cara, para a gente, assim, os 2 temas são importantes, né? O que a gente considerou para ter esse trade-off? Capacitar as pessoas. Porque, aquilo que eu comentei, o workload na nossa estrutura, na minha estrutura, ele era extremamente grande. Foi uma fábrica de report, foi uma fábrica de BI, uma fábrica de dashes. Independente da ferramenta, tá? Com especialistas dedicados, coisa e tal. A gente montou isso. Só que daí a gente começou a bater, dar murro em ponta de faca, do tipo, não, isso daqui eu preciso para ontem, isso daqui para depois, isso daqui está errado. Sabe, uma série de coisas que eu tenho certeza que você passa. Sabe do que eu estou falando? Com base nisso, a gente falou, tá bom, quem são as pessoas que decidem no negócio? Legal, são essas. Então, a partir do momento que tem um problema, alguma coisa errada, é o telefone delas que vai tocar. Quando for o meu telefone que vai tocar, a gente vai trabalhar dessa forma. Capacita, vai operar dentro da plataforma, coisa e tal. Então, a gente montou essa jornadinha de capacitação. Com isso, as áreas de negócio, ponto focal, viraram os responsáveis de construção dos reportes departamentais, e não a nossa estrutura. A nossa estrutura foi responsável por garantir governança, modelagem e assertividade, acurácia daquela informação. Então, muito mais na pauta de data-driven.
Só que isso linkado com o upstream, para que nós tivéssemos disponibilidade do dado, independente de qual é o horário, qual é a dinâmica, mas tendo disponibilidade para que as decisões de negócio, como eu falei, uma rota de venda, entre outras coisas, ela pudesse ser direcionada pelo time de negócio. Porque no final do dia, quem tem o poder de decisão é o negócio, não é o time técnico. Então não faz sentido você desenvolver end-to-end e ainda o negócio falar para você, poxa, faz a validação. Não, cara, eu preciso entender da sua regra. Então, a partir do momento que você me passa esse conhecimento, eu crio uma documentação e aí depois você passa a andar. Mas foi isso que a gente resolveu para ter a jornada de decisão. Hoje a gente enfrenta os tomadores de decisão, a área de desenvolvimento está falando, ó, me passa um brief, cria um modelo de análise, o que você quer decidir, que decisão você precisa tomar. E a gente tem sempre a resistência, porque a gente foi criando, a gente percebe que alguns agentes de decisão, eles estão sempre focados no próximo dashboard. Cria um dashboard assim, com a visão assim, aí beleza, terminou. Sim. Aí ele chega, o que ele vai fazer com isso? Não, ele pede o próximo. Não, agora eu quero dividir por segmentação, quero fazer um gráfico em pizza. Então vira realmente um vício organizacional, não só do time de desenvolvimento, mas sobretudo do cara que consome informação. Mas uma dica que a gente conversou sobre isso no fórum, o Vila fez uma apresentação no auditório, pensa mais em produtização disso. Né? Não pensa tanto num projeto de você estar sempre servindo a área. E 3 áreas, né? Engenharia, governança e análise de dados. Engenharia e governança fica com o time técnico. Você é responsável por prover isso e dar essa governança. E em vez de você ir lá levantar o que a área precisa, vai fazendo o que você está fazendo, atende os dashboards que ele pede, vai montando, aí você vai entendendo o que essa área quer e começa a produtizar para a área ficar responsável pela parte de analytics. Aí você fala, olha, não tem mais o que eu posso fazer, está tudo na tua mão. Divirta-se. Exato. Foi isso que a gente fez, por isso que eu comentei do modelo de franquia de dados. Ele foi para resolver exatamente esse problema e é algo que eu explorei bastante no nosso outro painel. E a segunda pergunta, sua opinião, centralizar ou descentralizar a área de inteligência? Sua opinião. A área, qual área de inteligência? De desenvolvimento, né? A área de inteligência, de desenvolvimento dos dash, a área técnica que faz o desenvolvimento dos dados, até para garantir esse conceito. Lá a gente criou um conceito de glossário de métricas, né, para que os indicadores sejam pareados. Então, eu vou fazer a solicitação, receber a solicitação de um dash, eu tenho que apontar quais são os indicadores que eu quero naquele dash. E aí, naquele glossário, tem exatamente o que aquilo significa, qual é a fórmula, para não ter nenhum tipo de confusão. Porque, às vezes, até no português, o meu gerente comercial está acostumado com uma terminologia e o meu analista de dados com outra, ele pede um negócio e o outro entrega outra coisa. Então, quando a gente descentraliza, é bom, mas afeta essa questão da governança, né? Sim. A gente passou pelos 2 movimentos, centralização e descentralização. Na centralização gera um workload bastante grande, porém a gente conseguiu garantir a acurácia para que pudesse descentralizar, porque a gente separou em 4 jornadas, uma jornada de implementação, expansão, consolidação, consolidação, expansão e depois governança. Né? Quando a gente chegou no 4º ano de governança, foi onde a gente montou um modelo híbrido, que é onde a gente está hoje. Tá? Como que ele funciona? Centralidade na área técnica, então você tem tudo a gente encara como produtização. Existe uma Data Product Manager que faz toda a gestão do nosso portfólio de produtos de dados, independente se ele é um CSV, se é uma query lá na tabela XPTO, não importa, mas ela produtizou essa jornada. A partir do momento que ela é produtizada, no nosso pipeline de controle, o nosso time técnico é responsável por fazer o levantamento, o time de analytics faz o levantamento, constrói uma especificação, entrega para o time de engenharia, centraliza, constrói toda essa jornada, depois volta isso para o time de analytics junto com o negócio, como apoio consultivo, e o negócio constrói até o final, até a camada de distribuição. Só que ele não distribui sem que não passe por uma validação. Existe um comitê de pull request, onde a gente faz uma análise completa para poder distribuir. Então, ele é um modelo híbrido, né? Centraliza aquilo que é sensível e descentraliza para que ele tenha uma certa flexibilidade. No entanto, para publicar um dash, controle de versão, toca a gente, independente do que for, faz uma validação no comitê de pull request. Obrigado. Mais pergunta, pessoal? Aqui. Vila, muito obrigado, pessoal. Valeu, Salva de palmas. Obrigado. Valeu.